Seja bem-vindo ao nosso canal Orações Milagrosas. Deixe o nome de seu ente querido nos comentários, assim os manteremos em oração, e que Deus abençoe a todos. Vamos dar início a mais uma linda reflexão. Essas são reflexões que nos fazem refletir a vida e mudar para melhor sempre. A gente vai ver que a definição de ser humano é a definição de um indivíduo que aproveita a sua vida para, em cima de valores, virtudes, o que são virtudes? Prática desses valores. E conhecimento se tornar uma pessoa melhor. A essência humana é alguém que constrói a si mesmo uma pessoa melhor, para que ela deixe uma assinatura na existência e que você possa olhar e falar assim, aqui passou um ser humano que deixou um legado. E não estou falando legado de grandes coisas, porque as pessoas acham que quando a gente fala legado é de Steve Jobs ou Gandhi, Mahatma Gandhi. Não, uma pessoa que se torna uma pessoa melhor, ela já está se tornando melhor para ela e para o mundo. Então o legado é evoluir, é fazer da vida uma estrada onde eu estou caminhando para ser melhor para mim e ser melhor para os outros. Isso é a função do ser humano. Se você não entende que isso é a função de qualquer ser humano, você vai usar a vida em vão. Você vai jogar essa vida para simplesmente contar dias, né? Eu não usaria a palavra trabalho, porque parece que é uma coisa trabalhosa, uma coisa difícil. Ser um ser humano mesmo, em essência, é a nossa função. Por exemplo, se você pensar, qual é a função do sol? Aquecer, iluminar. Qual é a função de uma árvore? Fazer fotossíntese, gerar oxigênio. Qual é a função de uma baleia? Nadar, comer outros peixes. Então, assim, toda a existência, toda a natureza tem uma função. Cada ser vivo e até não vivo tem uma função. Uma pedra, qual a função da pedra? Ser um objeto absolutamente resistente, para que eu possa fazer construções, né? Eu não faço construção de coisas que não resistem ao tempo, né? Então, da mesma maneira que tudo na natureza tem a sua função, o ser humano também tem a sua função. A diferença é que o ser humano tem a inteligência racional e tem a consciência para guiar esse desenvolvimento. Então, por exemplo, a mente, né, a razão desenvolve a minha maneira de ser, racional. Já o meu coração, o meu sentimento desenvolve a minha alma, né? Então, quando você vê que existir como ser humano é cumprir essa função, né, de agregar valores, de agregar ações em cima, pautada desses valores, e reunir conhecimento para que você possa escolher valores melhores e práticas melhores, você entende que tudo que está em volta é em vão. O grande problema que o ser humano tem de admitir isso é que ele não admite que ele faz parte da natureza. Então ele se acha acima de qualquer ser vivo. Ele é superior. Animais, exatamente. Então ele não acha que ele tem uma função, ele acha que ele vai construir a função. Eu acho que a gente pode até construir a função, mas não podemos deixar de ser seres humanos. E seres humanos é exatamente isso, aumentar o nível da nossa consciência. O que é a nossa consciência? É observar. Porque tem uma coisa, os pensamentos, eles por si só não fazem a evolução. Eu penso uma opção de coisa. Agora, quem é que escolhe os pensamentos no sentido de eu vou usar o meu talento para isso? É a minha consciência. A mente, o cérebro, ele só produz pensamentos, como várias outras formas de vida tem. Agora, como eu trabalho isso para o meu desenvolvimento, aí é o meu nível de consciência, que é algo que está acima da existência material. Então, o que ela está colocando, eu acho que eu falei aqui de uma forma geral, da essência do ser humano. Mas se a gente for pensar de uma forma prática, talvez ela não tenha ainda entendido que ela tem essa função.
coisa mais fácil para fazer, para você começar a trilhar essa estrada de ser um ser humano de verdade, dar dignidade à sua vida, é procurar seus talentos. Porque o talento é algo que lhe foi dado, de alguma maneira, por alguma força, que você pode acreditar que seja lá qual for, e que você tem maior facilidade para fazer aquilo e fazer melhor. Se você escolhe os seus talentos, identifica seus talentos e bota ele a serviço da sua existência, você está dando sentido à vida. Você está dando sentido à sua existência através dos seus talentos. E se você pega isso e faz como propósito de vida, fazer o seu talento também atingir outras pessoas de forma positiva, aí você está fechando um ciclo onde certamente você vai dar dignidade ou vai fazer valer essa sua essência humana, com certeza. Tudo, estudo. Ler. Não, mas não é ler qualquer coisa, porque eu vejo muita gente falar assim, vamos ler. Tem opção de bobagem para ler, entendeu? Tipo assim, gaste tempo em ler coisas que realmente vão te somar, que possam ser material de reflexão, de crescimento. Então, assim, a gente tem uma coisa de entretenimento, as pessoas querem se divertir, mas o crescimento humano passa por conhecimento e nem sempre diversão vem com conhecimento. Então, assim, essa coisa que as pessoas têm de estudar uma coisa chata, estudar uma coisa que te dá a possibilidade de ser alguém melhor, porque você precisa de conteúdo. Eu vejo muita gente falar sobre muitas coisas, se posicionar sobre muitas coisas, mas é tudo posicionamento em massa. Viu alguém falar que aquilo é bacana e sai reproduzindo, não sabe nem do que está falando, não tem ideia de onde vem. E não tem como a gente tentar ser um ser humano melhor sem beber na água de pessoas que vieram antes da gente e já fizeram isso. Se a gente pensar bem, por exemplo, os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Epícoro, Epiteto, são pessoas que você vai ver ali, eles não tinham tecnologia, não tinham WhatsApp, não tinha nada. E eles falam tão profundamente da essência humana, só que tem que a gente acha assim, mas isso é antigo, não vale. Vale. É que nem a questão do herói. Nós precisamos de herói? Precisamos. Muito de herói. Porque o herói nos inspira. O herói não é que ele seja muito acima da gente. Ele está 2, 3 passos na nossa frente, para que a gente possa ver e ter como exemplo. Né? Porque se ele estivesse tão acima, eu não teria inspiração nele, entendeu? Então a gente precisa de heróis que são pessoas que deram um passo a mais que a gente. Não são tão extraordinários, deram um passo a mais. E isso é importante para nos inspirar. Talvez a linguagem seja um pouco mais hermética, mais fechada, porque se falava de outra maneira, né, naquela época. Mas sempre tem, hoje com o conhecimento da internet, você tem pessoas maravilhosas falando sobre filosofia de forma agradável que você possa entender. Se você não entender, se entender o autoconhecimento e não entender o conhecimento do ser humano, que o ser humano está aqui há muito, 200 mil anos, como Homo sapiens, se você não estudar um pouco disso, você não vai entender de você, porque você descende disso. Então, assim, a gente tem que estudar história, a gente tem que estudar filosofia, a gente tem que estudar um pouco de psicologia, um pouco de medicina, porque nós somos assim. Não é à toa que, por exemplo, os grandes filósofos eram pensadores, não eram filósofos, nós que chamamos de filósofos. Porque se você for ver, por exemplo, Newton estudava, era filósofo, era cientista, era físico, você vai a Leonardo da Vinci, gastronomia, engenharia. As pessoas, como não tinham tanto entretenimento, as pessoas estudavam mais. Os grandes gênios se fizeram quando não tinha distrações, entendeu? Então, hoje a pessoa acha que vai estudar, você é engenheiro, então não vou estudar mais nada, como se isso fosse um grande peso. Não é. Eu descobri que o oposto de depressão é felicidade. De alegria é tristeza. Mas alegria, de depressão... tristeza, isso. Felicidade... Muito. A alegria é uma emoção momentânea, no qual eu me sinto bem ao sentir, tá? E eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria. Tá? Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de futebol. Você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata, né, que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Felicidade é um estado, uma construção.
Tá? Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo, mas vamos supor assim, o que é felicidade para o Sol? Se você tivesse que chutar. Pro? Sol, astro rei. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o Dar propósito, frutos. então? Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Você tem, claro. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte, se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Maravilhoso! Exatamente. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá. Daqui a 100, vai passar, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido. Porque senão, você está fora do game. Vendo aí o seu livro, está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. Maior porque castigo. Se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. Que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem a ver. Beleza, te corta. Então, em assim, sentido de fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Não, isso aqui não faz desenho não, que não agora você tem, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. É verdade, qualquer coisa. Se tem essa intenção. O pessoal gosta de jogar videogame, nunca aqui na minha época falava, você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente, era vagabundo, não vai dar pra nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. Vamos lá. Então, vou ter que dar uma entradinha. Quando você
Se você for pensar assim, o sentido da vida. Qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem dente, sem saber nada, sem andar, sem falar. Aí você vai se desenvolvendo, aí cabelinho vem, dentinho, troca o dentinho, estuda a beça, tá. E quando chega lá, 40, 50, 60, você começa o cabelo diminuir, daqui a pouco os dentinhos também, cai mais cedo, o dentinho, você vai perdendo um pouquinho de memória e um dia você vai embora. Qual o sentido lógico da vida? Se você for pela lógica, nenhum. Mas aí, se você for pensar bem, se a vida lógica não tem sentido, cabe a gente dar sentido à vida. Por isso que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher dar sentido à sua vida ou pode deixar a sua vida passar em vão. E aí o sentido da vida, eu digo o seguinte, se tem um sentido na vida, ele vem com pista. Eu acho que foi dado pista, o Criador deu pistas pra gente. E eu acho que a grande pista para você saber o sentido da vida são suas aptidões, são seus talentos, os seus dons. Porque as pessoas vêm com aquilo, não é uma coisa... O que é o talento? É uma coisa que você faz desde criança muito mais fácil do que outras coisas. Tem crianças que têm aptidão, têm dom para matemática. Tem crianças que não têm, tem para arte. Pequeno, monta, cria coisas. Tem para arte, tem para pintura. Então, assim, eu digo que o sentido da vida... a gente tem que facilitar, observar quem eu sou, o que eu faço diferencial, o que eu fui dotada, né, para escutar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu vou pegar e vou dar sentido à minha vida. E a grande questão do sentido é você pode dar sentido, mas o sentido eu posso, tipo assim, eu toco música, então eu vou ficar tocando para mim. Aí que vem o propósito. Porque o propósito é executar o sentido da vida. Eu vou executar o sentido. Então, o sentido tem a ver com a descoberta do que eu estou aqui, o que eu trago para executar. E o propósito com a execução. E eu digo uma coisa mais, que quando você descobre o sentido da vida, você executa na forma de propósito, e você divide esse sentido da vida com os outros, aí é a glória da vida. Então, por exemplo, eu sempre tive essa coisa da escuta, da percepção das pessoas, do funcionamento das pessoas. Eu sabia que isso era um diferencial. Eu fui escolher uma faculdade que basicamente era para ajudar as pessoas. Dentro disso, eu sabia que era ajudar em termos mentais. Eu fui fazer psiquiatria dentro da medicina. E aí agora, como eu vou exercer isso? Eu vou exercer isso na atividade pública, eu vou exercer isso numa atividade particular, eu vou fazer isso escrevendo sobre isso, palestrando sobre isso. Eu fui vendo vários propósitos em dar esse sentido de dividir com as pessoas o conhecimento. E isso faz todo sentido. Eu digo uma coisa, quando você sabe para o que você veio, e você começa a dividir isso, fazendo bem para você e para as pessoas. Essa linda mensagem vai nos ajudar a refletir melhor a nossa vida. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Amém.